Oi, fazendo uma gravação diferente hoje, dessa vez um vídeo mais informal, sem fundo, com um quentão na mão. Aproveitando que nós estamos numa domingueira, acabei de fazer minhas orações, aliás, segunda-feira já, acabei de fazer minhas orações, 3 horas da manhã, já são 4 na real. E vim trazer para vocês um tema diferente, tá? Esse tema, na realidade, é um tema para ser mais rápido, mais curto, sem muita delonga, relativo a como eu fui parar no movimento Brasil Livre. Estou olhando aqui para baixo, porque eu estou conferindo a tela. Eu vi recentemente que tem alguns problemas relativos ao áudio, né, nas últimas gravações, e eu não gostaria que isso acontecesse de novo. Só por isso. Mas, de qualquer forma, muito prazer, meu nome é Tan. Você que não me conhece, esse aqui é o meu canal. Para você que já me conhece, seja muito bem-vindo de volta. E já peço aqui no início que você dê seu like, compartilhe, verifique a sua inscrição, ative o sininho e comente aqui embaixo temas que você quer que a gente aborde aqui nesse canal. E eu falo a gente, porque não vou ser só eu que vou trabalhar aqui nesse canal. Espero que vocês gostem do que está vindo por aí. Esse vídeo aqui eu estou gravando antes do vídeo do Movimento dos Igrejados, então eu não sei como é que vai ser. Eu vou dar uma pesquisada sobre, talvez eu insira o vídeo do cara aqui para a gente fazer uma leitura e faça uma análise, né? O que eu quero comentar com vocês hoje, né, sobre como eu parei no Movimento Brasil Livre, é para que vocês entendam toda a dinâmica e o procedimento do que foi que me aconteceu para eu estar no meio desse pessoal. Até porque a gente sabe que muitos, né, quando vão se ater relativo à religião, começam a ter algum aspecto relacionado à caridade, à afetividade, à fraternidade, a questões de pautas sociais, pautas relativas a etnia e por aí vai. E dessa forma a gente chega num ponto que cristianismo é de esquerda, né? Quando o cristianismo na realidade prega o ateísmo. Da mesma forma, existem aqueles que vão dizer que Jesus era de direita e todo mundo quer atrelar para si, quer trazer Jesus Cristo como parte do seu movimento. Quando na realidade a gente sabe que não é bem assim que funciona. Embora muitos acreditem que seja dessa forma, né, eu tenho para mim e tendo a acreditar que quem faz parte desse canal aqui tem que entender que existe Jesus, né, e movimentos políticos abaixo. A gente não pode colocar movimentos políticos acima daquilo que Jesus era, porque Jesus é Deus, e Deus não tem lado político, né, vamos ser honestos e sinceros. Eu acho um crime, né, as pautas sociais terem sido cooptadas pela esquerda, mas se falar de pautas sociais te torna alguém de esquerda, então muitas vezes o cristão que sabe que as pautas sociais são importantes, porque a religião ela também é cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, sabe que isso é importante de ser falado e acaba se tornando de esquerda, por assim dizer, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que conversar sobre esse assunto, de como que eu cheguei ali, e trazendo para vocês, inclusive, um viés importante, que é o viés Scoop Lynch, que eu utilizo no meu canal, né? A minha visão, ela não é desenviesada. Sempre que vocês forem observar alguma crítica minha, alguma observação minha, tenham em mente que pode estar sendo influenciada por causa do movimento com o qual eu sigo, e pode estar sendo influenciada por causa da minha perspectiva e vivência de mundo. Isso é importante porque muitas vezes a gente vai ter perspectivas diferentes a respeito de temas, pautas e assuntos, né? Mas eu vou tentar ser o mais honesto possível com a minha opinião e mostrar, inclusive, quais foram os métodos que me fizeram chegar nessa opinião. Tá? Por isso que esse vídeo é bem informal, por isso que eu estou falando aqui de maneira mais tranquila com vocês, para que vocês compreendam que esse assunto em questão é um assunto que merece ser observado com certo carinho, né? Principalmente quando vocês forem fazer algum comentário relativo a críticas em questão, para observarem que pode ser que o meu viés e a minha visão não seja igual à sua visão ou não seja igual ao seu viés. Como eu vim parar nesse momento, né? Enfim, eu me interessei pelo Movimento Brasil Livre em meados de 2017, 2018, quando eles tiveram
uma ação em conjunta em prol Bolsonaro, para que começassem a ser feitas as eleições. Eu já conhecia o MBL antes por causa do Arthur e por causa do Kim, né? Que eu conheci por causa do Nando, juntamente com o Rafael do Ideias Radicais. Depois de um tempo, acabou que eu fui me dispersando nesse sentido, fiz parte daqueles primeiros movimentos que eram pró-passeata do impeachment, mas nunca fui tão assíduo, politicamente falando, somente quando eu acabei saindo do exército em 2023. Tá? Quando isso aconteceu, eu tive essa possibilidade de sair, eu comecei a me envolver um pouco mais com política, um pouco mais com o movimento. Comecei a conversar com algumas pessoas que faziam parte do movimento Brasil Livre aqui no Rio Grande do Sul, e acabei conhecendo uma galera que é muito gente boa, que é muito gente fina, e comecei a trocar ideia com eles, e trocando ideia com eles eu cheguei na conclusão que realmente eu estou no movimento certo, eu estou no lugar certo. Eu já tive, inclusive, debates em chat, ou seja, a gente conversando entre nós ali, debatendo entre si, já tive momentos de sentar mesmo, de a gente trocar ideia, como partes do movimento integrante, com amigos mesmo, a galera é super acolhedora, todo mundo muito legal. Tive a oportunidade de conversar com quem esse ano, quando eu fui no movimento, no encontro que a gente teve da regional, tive a oportunidade também de conversar com o Arthur, com o Renan. Não fui tanto com o Renan, mas tive essa oportunidade. Com o Klaus eu tive antes, porque eu fui e viajei com ele até a reunião da Nacional. Fiz várias interações com o Jota. A gente não chegou a conversar muito mesmo presencialmente, mas por internet. Enfim, de qualquer forma, eu gostaria de trazer para vocês que eu fiz parte desse movimento por um motivo muito simples e muito importante. Aliás, faço parte desse movimento por um motivo muito simples e muito importante. É a mudança do Brasil, a mudança do país que eu vivo, a mudança da sociedade com a qual eu estou, né? Romanos 12 vai falar, né, sobre não se conformar com esse mundo, mas transformar através da nossa renovação, aliás, através da renovação do nosso entendimento. Né? O que eu quero dizer com isso? Fazendo parte desse movimento, falando com o pessoal, debatendo, vendo que eles são muito mais flexíveis nesse sentido, eu percebo que trazer um pouco de cristianismo e religiosidade para essas pessoas também é importante. E a gente também sempre teve essa margem, né, de apresentar qual é a nossa perspectiva através do escopo do olhar cristão e como que o cristianismo pode influenciar em várias pautas que são importantes, principalmente as pautas que são relativas à sociedade como um todo, questão de disciplina, critérios que são extremamente fundamentais para a consolidação de uma sociedade moderna. Querendo ou não, o cristianismo foi responsável por isso durante muito tempo. E trazer isso em voga, inserir no Movimento Brasil Livre, tem sido uma situação muito interessante, tem sido muito legal, né? Principalmente também relativos a outros atributos e aspectos de conhecimento no geral, que aí a gente fala, conhecimento da área social. Eu acho que eu falei para vocês, eu sou curioso na sociologia, então eu estudo bastante sobre isso, né? Pretendo fazer faculdade de sociologia, ou talvez me especializar em sociologia utilizando o curso de direito, o mesmo para filosofia, né, e por aí vai. Teologia também, que a gente sempre conversa sobre. Ainda quero conversar com o Ricardo sobre teologia, eu estou muito interessado em fazer esse bate-papo, né? Mas o movimento é um movimento muito aberto, eles são muito respeitosos, todo mundo permite a gente de expressar a nossa religião, né? E de expressar ela, inclusive, dentro do escopo daquilo que a gente acredita, dentro do escopo daquilo que a gente manifesta. Não é como um bolsonarismo, por exemplo, que tu tem que ser obrigatoriamente cristão, né? Cristão, patriota, mas tu não pode falar contra as ações do Bolsonaro, nem fazer denúncias contra as ações do Bolsonaro, mesmo que elas estejam dentro do escopo cristão. Lá não, lá eles permitem tu fazer comentários, tu falar. E talvez
seja um dos melhores movimentos e mais promissores nesse sentido de abertura e de consolidação. Não é à toa que ele capta muita gente para si e ao mesmo tempo que a gente tem uma espectro que é a favor da blasfêmia, a gente tem um Renato que fala mal de protestantismo e diz que o catolicismo é mais based, embora ele seja ateu. A gente tem a Amanda, que é católica, e a gente tem o professor Paulo Cruz. Eu sempre falo Paulo Clubes, né? Enfim, o Paulo Cruz que é protestante. Então, a gente tem essa gama, a gente tem essa galera aí para conversar. E claro, eu falei do pessoal do movimento da Nacional, né, que são mais conhecidos, mas aqui a gente também tem, né, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que fazem parte de movimentos de bruxaria, né, umbandismo, e por aí. A gente tem católicos como o João, a gente tem o Lucas, que é protestante reformado, eu que sou avivado, e o Fabrício, por exemplo, que é ateu e cientificista. Então, a gente tá todo mundo em casa jogando e conversando e todo mundo em prol do Brasil, e é isso que é o mais importante, é isso que é mais legal, né? De qualquer forma, eu aprendi primeiramente com o Exército a respeito de amizade, de parceria, de fraternidade no sentido geral, mas com o pessoal do Movimento Brasil Livre eu acabei vivendo isso. Eu tive essa oportunidade. Eu mal conhecia eles, eu fui no Congresso da Nacional num ônibus com um monte de gente que eu nem sabia quem era direito, e a gente sempre sempre se unindo, sempre se ajudando. Isso foi muito maravilhoso, foi muito legal. Todo mundo, gente fina, e foi o que me fez apaixonar pelo movimento, falando a real mesmo. E eu espero que eu possa trazer um pouquinho dessas coisas, dessa vivência, com essa galera também, para a gente conversar e trazer vários assuntos. Fica o convite para o Lucas. Lucas, a gente tem que conversar, né, sobre o que fazer e o que aplicar nesse canal aqui. Eu quero que tu venha, que tu faça parte, para a gente conversar de algumas pautas, alguns assuntos no final de semana, que seja. E o mesmo vale para outras pessoas do movimento. Isso aqui vai estar sempre aberto para a gente conversar. Eu espero algum dia, né, me tornar porta-voz do movimento, falando em cima daquilo que eu acredito, em cima daquilo que eu sei que o movimento também prega, e eu espero que a gente possa fazer isso tudo juntos e por um Brasil melhor. Enfim, de qualquer forma, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que ia ser um vídeo mais curto. Eu gravei outro vídeo antes, ele tinha, se eu não me engano, uns minutinhos aí. Mas acho que é só isso que eu tinha para deixar para vocês hoje. Não tem mais o que ser falado. Estou gravando esse vídeo antes do vídeo do Movimento dos Desigrejados, então eu espero ter feito um excelente trabalho, tá? A princípio, depois desse vídeo aqui, né, porque eu sempre dou spoiler, o próximo vídeo é relativo ao Paulo Júnior, então vai ser interessante trazer esse assunto, esse tópico para a gente conversar, e tá acumulando pauta, tá? Já aconteceram algumas coisas aí que eu tô querendo trazer pro canal, e eu espero que o Brasil não quebre antes de eu terminar de fazer todos os vídeos que eu preciso fazer. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Verifica a sua inscrição, ativa o sininho, as notificações aí, né? Dá o like, compartilha, traga mais gente para esse canal, porque eu preciso de mais gente, preciso monetizar esse canal, preciso transformar ele em um canal grande. E, querendo ou não, isso converte para vocês também, né? Eu acabo produzindo mais conteúdo, acabo tendo mais tempo de estudo. Se eu recebo, eu paro de trabalhar. Dando um exemplo só para vocês entenderem. E foco mais nas minhas prerrogativas do canal, né? E trago mais gente aqui para a gente debater e conversar. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo.